Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos, e os meus companheiros, estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. O Salmo 38 tem como princípio lembrar às pessoas que o sofrimento é uma forma de chamado, para que cada um perceba que Deus não castiga ninguém. Cada um prepara seu próprio castigo, quando não se preocupa com os próprios erros. O aviso principal é que cada qual avalie a importância do arrependimento, para que possa procurar Deus e buscar a salvação. Esse salmo é uma oração adequada para quem vive a lamentar por ter sofrido infortúnios pessoais. Frase de poder: Senhor eterno, não me punas em tua ira, nem me castigues em teu furor. Porquanto tuas setas me alcançaram, e tua mão me atingiu. Esse é chamado de salmo penitencial, porque nele Davi expressa tristeza por seu pecado. Ele declara que seu pecado causou problemas de saúde, e o separou de Deus e de outros, causando extrema solidão. Ele então confessa seu pecado, e se arrepende. O Salmo 38 é uma oração de arrependimento. O salmista retrata um sofrimento intenso, tanto físico quanto mental. Ele descreve seu corpo sendo atormentado pela dor, e sua mente, pela angústia, porque se sente condenado, ou porque teme seus inimigos. O sofrimento se intensifica ao perceber que os que deveriam ser seus amigos o abandonaram quando ele mais precisa da compreensão e do consolo deles. Os sintomas descritos, somados ao fato de seus amigos o deixarem sozinho, dão a entender que a doença era extremamente repulsiva. O pecado do salmista exercera efeitos sérios sobre a sua saúde. Em alguns casos, o pecado e a culpa são a causa das enfermidades, mas nem sempre as enfermidades resultam de pecados cometidos pela pessoa que sofre. O salmista sente que seu sofrimento é uma punição por seus pecados. Todo sofrimento é resultado da entrada do pecado no universo, e, muitas vezes, o sofrimento pessoal é resultado direto de atos errados. Deus não faz um milagre para impedir que o ser humano sofra as consequências de violar as leis da natureza. Se fossem protegidos dos resultados desastrosos de se praticar o mal, os pecadores se sentiriam encorajados na iniquidade. Porém, nem todo sofrimento é resultado direto do pecado pessoal da parte do sofredor. Antigamente, muitos consideravam que toda aflição era castigo de algum erro, fosse do sofredor ou de seus pais. Julgavam o grau de culpabilidade pela intensidade de sofrimento. Eis a verdadeira filosofia do sofrimento. O sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos.
A razão por que Deus nem sempre protege seus filhos da enfermidade e do sofrimento é que, se fizesse isso, Satanás o acusaria como fez no relato do livro de Jó. Deus deve dar a Satanás a oportunidade de afligir os justos, para que no fim seja provado que todas as acusações de injustiça não possuem fundamento. Assim, o sofredor pode encontrar conforto na ideia de que, embora um mensageiro de Satanás o esbofeteie, Deus está no controle para fins misericordiosos e fará com que a aflição se transforme em bênção. Os sintomas parecem indicar uma enfermidade repulsiva com inflamação intensa. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. O salmista reconhece que Deus sabe de seu desejo de perdão e cura, e que não há necessidade de repetir a oração. A oração mais débil é ouvida no céu. Não precisamos falar muito para que Deus ouça a nossa oração. Ele observa os propósitos do coração e nossa devoção a Ele. A verdadeira oração requer as energias da alma e afeta a vida. Para o salmista, é suficiente saber que pode derramar seu coração a um Deus que o conhece e que se importa com ele. Eles não estão dispostos a se aproximarem do enfermo, provavelmente por temer o contágio. É extremamente difícil ficar em silêncio quando outros nos destroem, porque queremos proteger a nossa reputação. Achamos difícil não fazer nada, enquanto eles atacam algo tão precioso para nós. Mas não precisamos contra-atacar em vingança, ou justificar nossa posição. Podemos confiar em Deus para proteger nossa reputação. Jesus ficou calado diante dos seus acusadores. Ele deixou seu caso nas mãos de Deus. Este é um bom lugar para deixar o nosso caso também. Quando somos esbofeteados e humilhados, a atitude correta é a do Senhor. Como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O salmista não leva em conta a calúnia de seus inimigos e permanece em silêncio ao ser perseguido. No versículo 15 o tom se torna mais calmo. A alma volta a voltar ao seu centro de gravidade em Deus. A fé dispõe os seus argumentos. Como Sansão, ela acha mel na carcaça do leão. Mas Deus não nos abandonará, nunca, nem por um momento, retirará de nós sua atenção. O refinador se assenta junto ao crisol, e resfriará o calor no momento em que a obra estiver terminada. Pecou contra o Senhor, mas é inocente de qualquer injustiça cometida contra os que atacam. Mas os meus inimigos. O salmista está perplexo com o fato de os ímpios continuarem prosperando, e com boa saúde. A razão por trás da conduta dos inimigos é que ele era um homem bom, que fazia o bem. O pecado não tolera o que é bom. A depravação total abomina a justiça. As últimas palavras do Salmo mostram os resultados positivos do sofrimento do salmista. As provas fizeram com que clamasse com fervor a Deus, a quem reconhece como sua única esperança de salvação. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá!